Boa noite, seja bem-vindo ao Arena Jovem. Que Deus essa noite possa falar com você que está em casa, que possa falar com a gente que está aqui também. Vocês são muito bem-vindos e que sábado que vem vocês possam estar aqui também com a gente, em unidade. Bom, igreja, qual que é o tema dessa série? Não mata, mas fortalece. Meu Senhor da glória, quantas coisas nós vivemos ao longo da nossa vida, que nós pensamos que ia morrer, mas cá estamos nós, vivos, libertos, salvos, pela graça do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor, amém. Hoje vamos falar um pouco, sim, sobre o que não mata, nos fortalece, mas vamos contar um pouco também sobre aquilo que muitas vezes nos paralisa. Muitas vezes a gente nem imagina que isso nos afeta, mas não cumprimos o propósito muitas vezes por causa dessa coisa que a gente vai falar hoje, que ao longo do tempo a gente vai perceber que nos atrapalha, e nos atrapalha muito, nos cega, nos tira o entendimento, nos faz ver aquilo que não é, nos faz entendermos aquilo que não é para a gente entender, que não tem nada a ver com o propósito das coisas, amém? Esse tempo atrás eu estava aqui na reunião de homens. Quem esteve na reunião de homens aqui? Amém, glória a Deus, foi tremendo, top. Apesar de tudo que você viveu até aqui, que te trouxe dor, sofrimento, não conseguiu te paralisar, não te fez retroceder, não conseguiu te parar, não te matou, mas te fortaleceu. E em todas essas situações, Deus esteve contigo. Apesar de todas as coisas que nós passamos até aqui, quem caiu de moto, caiu, quem bateu o carro, bateu, quem sofreu com algo na sua vida, perdeu um emprego, ou estava em um cargo, desceu de cargo, ou tinha uma equipe, não está mais com essa equipe, tinha uma célula, não está mais na célula. Apesar de todas essas coisas, você não retrocedeu, porque você entendeu o propósito, que aquilo não veio para te matar, veio para te fortalecer. Você entendeu o propósito, que isso que veio na sua vida, Deus não castiga, tá, gente? Deus não nos castiga, mas muitas vezes Ele permite para que nós estejamos fortalecidos para aquilo que virá. Daniel não seria Daniel se ele não passasse pela cova. É lógico que ele poderia ser liberto, é lógico que ele poderia não ter passado pela cova, mas ele teve que passar. José, ele não seria o mesmo José que a gente vê hoje, se ele não tivesse passado pela cova, se ele não tivesse passado por onde ele passou pelo Egito, se ele não tivesse passado pela prisão. Ou seja, então todas as coisas que aconteceram na vida dos homens de Deus, nada veio para matar, mas sim para fortalecer e dar sentido ao propósito, amém? Glória a Deus. Vamos parar um momento agora, uns 10, 15 segundos, para a gente refletir em tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente viveu até aqui, desde o nosso nascimento, quando nós começamos a entender o que era vida, quando nós começamos na nossa pré-adolescência, quando nós começamos a nossa adolescência. Se você ainda está na adolescência, pare por aqui, tá? Se você já é adulto, na sua fase adulta, quando você já começou a ter seus 20, 25 anos, 26, 27, 28, 30, 35, eu paro nos 31, 35, 40, 45, 50, não importa a sua idade, mas pare um pouco para refletir em toda a sua história, tudo que você passou até aqui, e começa a lembrar, nossa, aquele dia era para mim ter sofrido acidente, mas Deus me livrou. Aquele dia era para mim ter morrido, mas Deus me livrou. Aquela pessoa com quem me relacionava, hoje,
ela está totalmente destruída, e era para mim estar com ela, ou até pior do que ela, e Deus me livrou. Doeu na época, doeu, sofreu, chorou, mas não te matou, te fortaleceu, e é por isso que você está aqui hoje. E eu quero desejar parabéns a você que está aqui na presença do Senhor, e que você continue a cada dia buscando aquele que nos dá força, e nos dá sentido, e nos dá propósito para a vida, amém? Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre arranque a mordaça da culpa. Tira de você a culpa, tira de você a mágoa, aquilo que te aprisiona a você viver o sobrenatural do Senhor. Quantas coisas nós vivemos até aqui, mágoas, dores, sofrimento. Quais delas nós somos o principal causador? Quais dessas dores que houve em nossas vidas, quais dessas mágoas que nós temos na nossa vida, e quais os sofrimentos nós somos o principal causador delas? Um dia que eu não ouvi a minha mãe, e eu fui fazer o que minha mãe falou para mim não fazer, e eu acabei sofrendo, eu acabei machucando. Um dia que eu não ouvi meu pastor, um dia que eu não ouvi meu líder, um dia que eu precisava, fazer uma prova, e o professor falou para mim estudar, eu não estudei. Essas coisas, nós somos causador delas, porque foi através das nossas decisões que nós sofremos, que nós tivemos a dor, que nós tivemos mágoas. Mas também temos que entender em quais dessas circunstâncias nós só levamos a culpa, mas não tínhamos nada a ver com o que aconteceu. Porque muitas vezes nós temos levado a culpa daquilo que não aconteceu nas nossas vidas, e isso tem nos machucado, tem nos paralisado, e tem nos atrapalhado a viver o que Deus tem para nossas vidas. Muitas vezes é o que igual a gente fala, eu falo muitas vezes, tá gente? Então, perdão, tá? Muitas vezes a gente entra num relacionamento com mágoas dos relacionamentos passados. Muitas vezes nós entramos na igreja com mágoa daquela pessoa que era cristã, que nós vimos na rua, e que ela não mostrou o verdadeiro caráter de Cristo, e a gente acredita que todos na igreja são igual aquelas pessoas. Não, não é igual, pode ter certeza disso. Não venha para a igreja achando que todas as pessoas que você se relacionar, todos homem ou mulher, mulher, todos os homens, ou os homens, todas as mulheres que você se relacionar, é igual a sua pessoa, a pessoa que você se relacionou no passado. Esqueça disso, não é. Não tome como base o sofrimento da sua vida para o restante da sua vida. Às vezes a pessoa pensa, eu sofri tanto até aqui, eu acho que a minha vida é sofrer. Cara, pode ter certeza que se fosse para você somente sofrer na terra, Deus já teria te levado. Pode ter certeza disso. Você não veio para cá para sofrer, você veio para a terra para viver o propósito de Deus aqui. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós não precisamos mais viver uma vida sem propósito, acreditando que o mundo conspira contra nós, que tudo de ruim acontece em nossa vida, é nossa culpa, e que precisamos viver sozinho. Não, isso é a maior mentira que Satanás te conta, que você é culpado e que você tem que viver sozinho. Eu não dei certo no relacionamento, então não vou dar certo nunca em outro relacionamento. Eu não dei certo no trabalho, então qualquer trabalho que eu procurar eu não vou dar certo. Não tem nada a ver. Eu comecei uma faculdade e eu não consegui terminar, então quer dizer então que eu não consigo formar. Não tem nada a ver isso. Isso é somente algo que aconteceu na sua vida, e se não te paralisou, não te matou, pode ter certeza que você aprendendo, você vai se fortalecer, e você vai voltar e vai viver muito melhor do que você viveria antes, porque agora você tem a consciência daquilo que Deus tem realmente para você, você entende sobre o propósito que Deus tem para você naquela faculdade, nesse relacionamento, naquele trabalho, amém? Glória a Deus. Passamos também, muitas vezes, por dias difíceis. E como passamos por dias difíceis? Esses 2 anos tem sido, esses 2 anos de pandemia, quase 2 anos de pandemia, tem sido algo muito desafiador para nós, para muitas pessoas. Graças a Deus, muitas pessoas cresceram na pandemia. Graças a Deus, muitas pessoas souberam criar na pandemia. Graças a Deus, muitas pessoas chegaram até a Deus na pandemia. E uma vez, quando começou a pandemia, um dos bispos falou, um dos pastores, acredito que ele é pastor ainda, ele se tornou bispo depois, nós não vamos vencer a pandemia, mas nós vamos vencer na
pandemia. Amém? Ou seja, olhe para a vida de vocês. Eu vejo aqui pessoas que acompanham, quando se tornaram empresários, quantas pessoas começaram o seu negócio, quantas pessoas começaram o relacionamento, quantas pessoas começaram a vir na igreja através da pandemia, que quando chegou a pandemia você não sabia para onde ir, e o único lugar que você encontrou foi a presença do Senhor. Muitas vezes vivendo sem propósito no seu trabalho, vivendo sem propósito no relacionamento, e aí Deus veio através da pandemia e te falou: filho, vamos lá, mexe o doce, vamos, eu tenho mais para você. Você acredita que a pandemia é para te destruir? Não, não é, para te fortalecer. É para você olhar a sua vida e entender que sem mim você não é nada. Isso é Deus falando com a gente, é Deus falando comigo. Eu vejo, olhando para mim também, não estou aqui, lógico, para mim só para falar de mim, mas daquilo que Deus fez através de mim, que Deus faz através de mim na minha vida também, e eu olho tantas coisas que eu cresci, tantas coisas que eu olhei para Deus, falei: Deus, a pandemia acabando ou não acabando, eu tenho que mover, eu tenho que sair desse lugar que eu estou, eu tenho que mover, eu tenho que mexer, eu tenho que fazer algo acontecer, porque se o Senhor não me levou na pandemia, então quer dizer que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Ah, mas então aqueles que levou não tem propósito? Não, não estou para falar isso, Deus responde por eles, eu estou respondendo por mim, amém? Estou respondendo somente por mim, porque Deus me deixou aqui, porque Ele tem um propósito para mim, e eu acredito que todos que estão aqui, Deus também tem um propósito na vida de vocês. Deus tem um propósito tremendo na vida de vocês. Nós olhamos para cada um de vocês, quando nós nos relacionamos, nós conversamos, e nós vemos muito potencial para vencer. Nós vemos muito potencial para pessoas que podem tornar uma família, um pai, uma mãe de sucesso, ter os seus filhos, cuidar, formar uma nova geração nessa sociedade. Pessoas que estão aqui, que estão buscando no Senhor viver uma vida nova. E é essa vida que Deus tem para nós através do Espírito Santo, viver em novidade de vida, amém? Glória a Deus. Quantas vezes pensamos que o que estamos vivendo não tem saída, que jamais venceremos, que jamais conseguiremos sair dessa situação? Quantas vezes, olhando para a nossa vida, nós chegamos à noite e falou: Deus, não tem como eu sair disso, eu já trabalhei, eu já fiz isso, eu já orei, já jejuei, já fiz de tudo, Deus, e eu não estou vendo nada acontecer, eu só estou vendo essa coisa vir mais forte sobre mim, eu só estou vendo essa dor vir mais forte sobre mim, esse sofrimento, essa mágoa, essa culpa vindo mais forte sobre mim, e eu não consigo sair, eu não consigo dormir, eu não consigo acordar feliz, acordar alegre. E Deus vem falando através do Espírito Santo: calma, respira, haverá um amanhã para aquele que crê em Jesus, haverá um amanhã para aquele que se entrega e confia no Senhor, haverá um amanhã para aquele que sonha com o amanhã, haverá um amanhã para aquele que tem esperança, sabe aonde colocar a sua esperança, que é em Deus. Então você que está passando por este momento, hoje você na sua casa, ou você que está com o seu celular no carro, você que está com o seu celular na rua, ou qualquer lugar que você estiver, que está ouvindo essa palavra, você que está aqui, pode ter certeza que o que você tem vivido tem solução, que o que você tem vivido tem uma saída. Pode ter certeza que você nasceu para um propósito, e mesmo que muitas vezes você não se sente amado, você se sente rejeitado, você se sente sozinho, pode ter certeza que até para você tem um propósito. Pode ter certeza que para você é muito importante para Deus. Deus te ama, e é por isso que você está vivo até hoje. É por isso que você está aqui na presença do Senhor escutando essa palavra. É por isso que você também está em casa escutando essa palavra. É porque Deus tem um propósito eterno para a sua vida. Amém? Glória a Deus. O diabo implanta em nossas mentes o peso da culpa, para que vivamos acreditando que não existe mais soluções para as nossas dores, percas, e para que deixamos de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Ou seja, o diabo ele coloca na nossa mente a culpa,
mesmo que você já foi perdoado por Deus, mesmo que você já pediu perdão, como vamos ler logo em seguida lá em 1 João 9, Deus já perdoou seus pecados, já te purificou de toda injustiça, aquele que é fiel e justo para perdoar os seus pecados. A partir do momento que você ora, você já é perdoado por Deus, porque Jesus já veio, já pagou pelo seu pecado. Jesus pagou um peso na cruz, pagou com o sangue na cruz. Jesus morreu por mim, morreu por você, e muito mais que isso, Ele ressuscitou para nos dizer que o plano de Deus, de viver ao nosso lado, e de ter você junto com Ele por toda a eternidade, ainda continue de pé, porque Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, Ele te ama de tal maneira, que muitas vezes nós não conseguimos entender essa tal maneira que Deus nos ama, que Ele entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, e todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos nos livrar da culpa. Assim como eu falei no começo, muitas coisas nós somos responsáveis sim, por aquilo que aconteceu. Muitas coisas sim, às vezes eu bati um carro, quebrei, às vezes eu caí de moto, quebrei algo da moto, às vezes aconteceu alguma coisa, ou às vezes você esqueceu o cadeado do portão aberto e entraram, roubaram a sua casa, não sei o que aconteceu, só sei que a culpa vem, ela vai querer entrar na sua vida, mas cabe a nós aceitá-la ou não. Essa decisão de aceitar a culpa é toda nossa. Se for responsabilidade tua, assuma o erro, peça perdão, e se tiver que reparar algum dano, repare, mas se a culpa não for sua, respire, durma tranquilo, pois o justo não se justifica, ele é justificado. Amém? O justo, ele não se justifica. A pessoa que é justa, ela não precisa de ficar falando para as pessoas, eu sou inocente, eu sou isso, eu sou aquilo, o pastor é isso, a pessoa na internet, tem pastores assim, tem pastores assado, o pastor faz isso, o pastor faz aquilo. Os pastores não precisam de responder na internet nada, pois nós não precisamos de nos justificar para as outras pessoas, nós somos justificados por Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quantas vezes olhamos para as circunstâncias da nossa vida e acreditamos que somos culpados por tudo de ruim que acontece? Muitas vezes nós acreditamos que nós somos culpados de tudo. Meu pai e minha mãe brigou, a culpa é minha, é porque eu fico muito com meu pai, e aí minha mãe briga com meu pai por causa disso. No último relacionamento que eu tive, a culpa foi minha. Eu larguei do meu namorado, larguei da minha namorada, e a culpa agora é minha. Não, gente, nem todas as vezes a culpa é sua, nem todas as vezes a culpa é nossa. Amém? Quando oramos ao Senhor, não sou merecedor, é porque estamos olhando para a nossa culpa, e isso não é errado, mas também temos que orar reconhecendo que nós somos co-herdeiro do reino através de Jesus. Quando nós olhamos para Deus e falamos, Deus, eu não sou merecedor disso que eu tenho vivido, eu estou olhando para a minha culpa como pecador, mas quando eu olho para Deus e falo, Deus, Jesus levou sobre si toda a enfermidade, levou sobre si todas as transgressões, e a palavra do Senhor diz que eu vou receber disso, que eu vou receber aquilo, e eu também sou co-herdeiro através de Jesus. Amém? Que nós possamos entender os momentos da nossa vida. Existe quando a gente errar, quando a gente pecar, sim, entender que nós somos culpados e pedir perdão. E depois também nós começamos a entender que através de Jesus nós temos vida eterna, através de Jesus nós somos salvos, através de Jesus nós somos justificados para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. A culpa nos faz esquecer de quem nós somos. Muitas vezes nós nos sentimos culpados e esquecemos até quem nós somos. Muitas vezes a pessoa acredita tanto que ela é culpada por algo que ela não fez, que machuca ela, que dói dentro dela, e ela começa a viver em prol aquilo que as pessoas têm falado que ela é culpada. Assim como a gente vê, em muitos lugares, a mentira falada várias e várias vezes, acaba se tornando verdade na vida das pessoas, porque elas começam a acreditar naquilo,
É a mesma coisa, né? Quando a gente era criança, nós escutávamos: não chupa manga com leite não, senão você vai morrer. Não pode chupar manga com leite não, senão você vai morrer. Quantas vezes eu não chupei manga durante o dia, depois à noite tomei leite, eu falei: nossa, e agora? Perdão. Ou seja, então, muitas vezes, e se vocês forem ver a história que há por trás da manga com leite, nossa, é totalmente diferente. Depois, ao que vocês voltarem para casa, ou você que está na sua casa, logo após o culto, pesquisem lá a história de que não pode comer manga com leite. Isso é uma outra situação. Ou seja, então, mentiras que são contadas várias vezes, que muitas vezes parecem ser verdades. Nem tudo que reluz é ouro. Então comece a entender e comece a pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me revele se isso é verdade ou não. Me revele se essa pessoa que está andando comigo, essa pessoa é verdadeira ou não, essa pessoa é digna de minha confiança ou não. Comece a orar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não preciso de sinais, porque os sinais vêm muitas vezes para aqueles que têm dúvida. Eu não preciso de sinais, eu não preciso que o Senhor abra os céus, eu não preciso que o Senhor abra a terra, eu não preciso que o Senhor me mostre na minha visão, mas através do meu entendimento, fale comigo se essa pessoa é confiável. Se essa pessoa é uma pessoa confiável para mim depositar minha confiança da minha vida nela. Se essa pessoa é confiável para que eu possa entregar também a ela o propósito da minha vida. Comece a perguntar para o Espírito Santo as coisas que você vai tomar como decisão, e você vai ver que você vai sempre tomar as decisões certas, através da vontade de Deus na sua vida, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 João 1,9. 1 João 1,9. Se puder colocar aqui, por favor, galera, obrigado, viu? Agradeço. Mas, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quem que nos justifica dos nossos pecados? O Senhor Deus. Amém? Então, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isaías 43, 25. Por favor, coloque Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Ou seja, se você já pediu perdão pelo seu pecado, se você já se arrependeu, e você não tem mais vivido nesse pecado, se um dia na sua vida esse pecado vier a bater a sua porta, saiba que não é Deus falando com você, saiba que não é o Espírito Santo falando com você, é o diabo querendo mostrar o seu passado. Assim como a gente aprende no Arena Jovem, o diabo te chama pelo teu passado, mas Deus te chama pelo nome, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Permita-se ser amado pelo Senhor, permita-se abrir o seu coração e entender o que o Senhor Deus tem para a sua vida como propósito. Além da liberação, todos nós precisamos de cura física, emocional, mental e espiritual. Quando nós somos amados, nós somos acolhidos, e quando nós somos acolhidos, nós começamos a entender quem nós somos, porque quando nós somos amados verdadeiramente, nós somos acolhidos verdadeiramente, nós entendemos que nós somos acolhidos e amados, não pelo que nós temos, mas sim pelo que nós somos. Nós começamos a entender que não é o que eu faço, que não é aquilo que eu tenho no bolso, que não é aquilo que eu tenho na minha conta, que não é o Pix que eu faço para o pastor, que não é o Pix que eu faço para na cela, não é nada disso, é simplesmente quem você é, e quem você é, vai te revelar nas coisas que você faz, entenderam? Não é aquilo que a gente faz
que é porque nós somos amados. Mas porque nós somos amados, nós fazemos o que nós fazemos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Jesus nos perdoa e esquece dos nossos pecados, mas no caso o diabo vem sempre nos lembrar, pois damos legalidade a ele com o nosso pecado, mas quando entendemos verdadeiramente que fomos perdoados, nós nos sentimos livres. Quando nós pecamos, nós declaramos no mundo espiritual que nós erramos e nós damos uma brecha, nós demos uma legalidade para que o inimigo venha sobre nossas vidas, mas nós pedimos perdão e Deus vem e fecha essa legalidade e Ele nos guarda e nos protege. Ele coloca anjos ao nosso redor para nos proteger. Amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. 1 João 4, 16 a 19. 1 João 4, 16 a 19. 1 João 4, 16 ao 19, obrigado. Sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Próximo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 17, por favor. Obrigado. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Próximo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós só amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, porque Ele entregou, assim como eu falei logo antes, Ele entregou o seu único Filho em amor a nós, para que nós não passássemos a vida eterna perdidos, mas sim na nossa casa, a qual foi gerada para nós vivermos, que é a eternidade com Deus no céu. Amém? Amém? Quantas pessoas daqui acreditam, né? Acreditam que Davi foi um grande homem de Deus. Amém? A Bíblia fala que Davi é chamado o que de Deus? Por favor, repete, por favor. Que é isso? Muito bom, é leões. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. E agora, com licença, tá? Eu vou falar por um valente, tá? Perdão. Com licença. E, amém, glória a Deus. E esse tempo atrás eu estava lendo um livro que ele fala muito sobre a intimidade com Deus, sobre nos aproximarmos com Deus, como nós nos relacionarmos, como nós nos portar quando Deus está presente conosco. É lógico que Deus está presente conosco a cada momento, amém? Mas existe uma diferença de você chamar Deus para o seu lado, de você conversar com Deus, e de Deus estar somente ali. É como muitas vezes eu estou com a Tamires em casa. Se eu estou com a Tamires na mesa comendo, se eu não falar nada, ela está ali. Mas eu estou tendo relacionamento com ela? Não. Ou seja, então esse livro ele ensina sobre como você lidar, como você se comporta na presença do Senhor. E ele trouxe uma explicação muito interessante sobre Davi, que a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Só que Davi, ele foi assassino, adúltero e mentiroso. Mas como, Rainer, uma pessoa assassina, adúltera e mentirosa pode ser um homem segundo o coração de Deus? Porque o homem que era segundo o coração de Deus, Deus não preocupava com o pecado dele, mas sim o que ele fazia após o pecado. Após o pecado dele, ele todas as vezes, ele pedia perdão. Em todas as vezes da sua vida, Davi, ele entrava na presença do Senhor, ele rasgava suas vestes, ele ficava em jejum vários e vários dias, ele se entregava, ele orava, porque ele não aceitava aquilo que ele estava vivendo. Senhor Deus, eu não quero pecar, mas a minha natureza pecaminosa eu tenho falado mais alto, mas eu não aceito a minha condição de pecador, eu quero a minha condição de filho e filho amado de Deus.
Eu quero me apegar nessa condição de filho e filha amado do Senhor. Não importa se eu R1, se eu R2, se eu R3, se eu R4. O que importa é que eu sempre vou buscar a presença do Senhor. E sempre buscando a presença do Senhor, eu vou aprender como me portar nas situações. E aprendendo a me portar nas situações, eu me torno santo, separado do pecado. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quando nos permitimos ser amados, somos curados e usamos nossas feridas para curar outras pessoas. Existem muitas pessoas lá fora que serão curadas através do seu testemunho e do amor de Jesus que exala através da sua vida. Amém, glória a Deus. Eu não sei quantas pessoas conheciam eu antes de aceitar Jesus. Dê graças a Deus que vocês não me conheceram, tá? Amém. E aqueles que me conhecem antes do Senhor Jesus entrar na minha vida, eu falo antes do Senhor entrar na minha vida, porque eu sempre fui um rapaz de igreja, sempre ia para a igreja. Todo domingo eu estava na igreja. Todo domingo, tá, gente? Eu era crente domingueiro. E eu participava de alguns ministérios das outras igrejas, tocava tudo. Mas eu sempre via na minha vida que faltava uma coisa. Eu sempre via que faltava algo na minha vida. E esse algo se chama propósito. Ah, Rainer, mas você tocava para Deus, você fazia isso, você fazia aquilo. Sim, eu fazia. Mas e a hora que eu estava no meu quarto? E a hora que eu estava sozinho em casa? E a hora no meu secreto? E quando as pessoas vinham me perguntar, eu contava a verdade ou contava mentira? Nas situações que eu vivia, eu queria trapacear ou eu queria viver o que eu tinha que viver mesmo? E quem olha para mim hoje, vendo a minha vida do passado, graças a Deus, vê Deus na minha vida, vê Jesus. Porque igual eu sempre falo para os discípulos, cara, eu por mim mesmo, de mim, eu não posso te falar de relacionamento. Eu por mim mesmo, eu não posso te falar sobre isso. Porque eu lembro quem eu era antes de Jesus entrar na minha vida. Eu lembro o que eu fazia. Eu lembro a maneira que eu me comportava com as mulheres. Eu lembro a maneira que eu me comportava com as pessoas lá fora. E quando eu aceitei Jesus, Jesus foi começando a mudar a minha vida, começando a mudar a minha história. Eita glória, apareceu a princesa. Amém. Glória a Deus. Amém, Deus é mais. E aí eu fui aprendendo a como me comportar em cada lugar, a como me comportar, a como conversar com uma mulher, a como conversar com a outra pessoa, a como me relacionar com o meu patrão, a como me relacionar com o meu pai e com a minha mãe. E hoje, através do Espírito Santo que habita em mim, eu tenho liberdade e legalidade para poder falar. Porque é através do Espírito Santo que habita em mim. Porque se o Espírito Santo não estivesse habitando em mim, nada do que eu falasse ia servir para vocês. Isso eu tenho certeza. Eu sei quem eu era e hoje eu sei quem eu sou na presença do Senhor. Amém? Então muitas vezes na sua vida também será assim. Davi, como a gente falou, né? Davi ele foi um assassino, um adúltero e um mentiroso. Assassino porque mandou levar Urias para a batalha para morrer, para que ele ficasse com Batseba. E adúltero porque ele ficou com Batseba. Mentiroso porque toda pessoa que é adúltera é mentirosa. Amém? E de mim mesmo, eu não tenho nada para falar para vocês. Mas o Espírito Santo que habita em mim, que também está habitando em vocês, é o que fala através de mim, e é o mesmo Espírito Santo que dá entendimento a vocês daquilo que eu tenho falado. Porque é de espírito para espírito, de coração para coração. Amém? Glória a Deus. Se permita ser amado e ser curado. E assim também eu declaro na vida de vocês, que futuramente vocês serão os líderes do Arena, serão líderes de célula, e espero que vocês estejam aqui também para manifestar a palavra do Senhor através da vida de vocês. Amém? Se permita ser amado, ser curado e ser cuidado. Aprenda a confiar em Deus. Ainda que tenhamos nos decepcionado com nós mesmos,
com outras pessoas ou com situações inesperadas, precisamos aprender a confiar em Deus. Quantos aqui, antes de chegar na igreja, olhava e falava: vixe, aquela pessoa é crente? Eu não quero ser crente não. Se for crente, se crente fosse igual aquela pessoa, eu não quero ser crente não. Aquela pessoa lá, ela é crente? Uai, mas eu vi ela na balada esses dias lá, ela estava dançando umas músicas aí que eu danço, né? A pessoa falando, né? Que eu danço e eu não vou na presença do Senhor. Uai, eu não entendi nada. Uai, mas aquela pessoa ali é crente? Uai, ela acabou de mandar eu para aquele lugar lá, eu não entendi. Uai, mas aquela pessoa ali é crente? Uai, ela está me devendo, não me pague. Uai, eu não entendi. Ah, mas aquela pessoa lá, ela é crente? Uai, chega na empresa, ela chega atrasada, ela faz isso, ela faz aquilo, ela não dá valor no patrão. Eu falei, uai, mas peraí. E aí muitas vezes a gente até vem para a igreja, a gente até vem para a presença do Senhor, só que a gente não consegue mudar, porque a gente continua olhando para aquelas pessoas que um dia foram referências cristãs para nós. E somente quando a gente deixa o Espírito Santo nos tratar, quando a gente deixa ser amado, quando a gente permite ser curado e ser cuidado, é que nós começamos a entender: opa, ser cristão é isso, então eu quero ser cristão também. Opa, ser cristão é isso aí, cara, bicho, achei legal, hein? Aquele dia lá que eu liguei para você, cara, eu liguei para 10 pessoas nem me atenderam, e a pessoa que me atendeu falou que estava muito ocupado, queria me ligar e nem me retornou. Quando eu te liguei 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, você me atendeu, foi lá em casa e orou comigo. Eu estou falando isso porque eu sei de pessoas que fizeram isso. Aqui tem testemunho de pessoas que fizeram isso. Ou, cara, aconteceu alguma coisa aqui, meu carro quebrou, velho, vixe, eu não estou conseguindo fazer isso. Ou não, peraí, cara, estou indo te ajudar, estou indo te buscar, o que você precisa? Quer que leve no mecânico? Quer que leve isso? Ah, acabou a gasolina, eu te levo gasolina, não tem problemas, cara. Não é a gente ser folgado não, gente, é a gente ter pessoas para quem a gente confia, pessoas que cuidam da gente, pessoas que estão com a gente. E aí a gente começa a ver que ser cristão é totalmente diferente daquilo que nós vimos, aquelas pessoas cristãs que não tinham testemunho nenhum de vida. E aí a gente começa a ser amado, a gente começa a ser curado, e a gente começa a ser cuidado. Amém? Isso também, quanto muitas vezes também, nós queremos ser algo, tipo assim, muitas vezes eu tenho um sonho, sei lá, qualquer sonho, sei lá, tenho um sonho de ser, vou falar que é o que mais o pessoal vai entender. Eu tenho um sonho de ser deputado. Aí eu tenho um sonho de ser deputado. Aí eu vou chegar no meu amigo e falar: ô cara, eu tenho um sonho de ser deputado. Aí, nossa, eu quero ser deputado, eu quero lutar por uma causa, eu quero lutar por isso, quero lutar pela família, quero lutar por isso, por aquilo. Ah, é? Ah, mas por que você quer ser deputado? Você quer roubar, né? Você quer ser ladrão, né? Você quer chegar lá e botar o dinheiro na mão dos outros, né? E aí você começa a perder o seu sonho por causa daquilo que você tem de experiência ruim com as outras pessoas, por aquilo que as pessoas que já estão no patamar têm feito de errado, e você deixa de ser quem você quer ser. Quando a pessoa vê que, quando você sonhar ser algo, acredito que todos aqui têm sonho. Se você sonha em ser algo, ser alguém, ter uma faculdade, uma escola, possuir um cargo, empreender, fazer qualquer coisa. Se a pessoa chegar para você: ah, mas pastor é tudo ladrão, deputado é tudo ladrão, ah, empresário não paga direito, não, eu vou ser o primeiro pastor então que vai ser direito. Eu vou ser então o primeiro deputado, já que você não conhece, eu vou ser o deputado que você conhece, que vai ser justo. Eu vou ser o empreendedor, o empresário que você conhece, que vai ser justo com o funcionário. Eu vou ser a pessoa na sua vida que vai ser justa com você, que vai te amar, vai te respeitar, e eu vou te cuidar de você por toda a nossa vida, até quando a gente estiver vivo. E eu vou cuidar de você, vou te amar, e vou casar com você, vamos ter filho. Se você não teve relacionamentos até hoje, que foram legais para você, que trouxeram uma experiência boa, então você é essa primeira pessoa na sua vida, porque Deus me ensina que eu tenho que ser uma pessoa de caráter, e sendo uma pessoa de caráter, eu amo ao próximo como eu mesmo gostaria de ser amado. Amém? Glória a Deus. Deus é justo e santo,
Ele não vai falhar conosco e nem nos decepcionar, porque, isso que é o mais forte, Ele não é humano. Deus, Ele não é humano, Ele não tem ego, Ele não tem mágoa, Ele não faz coisa de pirraça para nós, não, Ele não é humano, Ele é Deus, e sendo Deus, Ele sabe tudo o que precisamos para ter uma vida plena, uma vida perfeita na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Talvez durante as nossas vidas, não encontramos abrigo nos nossos lares, familiares, amigos, porém em Jesus temos o verdadeiro amor, Ele nos traz de volta ao propósito de vida, nos faz sentir filhos de Deus, e nos dá um lugar de paz e descanso. Aquele que tem Deus como Pai, é filho dele. Aquele que aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, passa a ser chamado filho de Deus, e sendo filho de Deus, você é herdeiro do reino, e sendo herdeiro do reino, você tem o Espírito Santo dentro de você, que é Ele que vai te conduzir no caminho, e é Ele que vai te levar a viver o propósito de Deus na sua vida, amém? Arranque a culpa da sua vida e volte a sonhar. Chega de ficar calado, morrendo dentro de você mesmo. Depois de sermos perdoados, curados e amados, só nos resta viver todos os sonhos de Deus para nós. Então, se você tem um sonho, não olhe para o seu passado, aquilo que deu errado, olhe para o seu futuro e vê aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você tem um sonho na sua vida, não sei qual que é o sonho de você, mas Deus conhece o sonho do coração de vocês, e Deus vai fazer o máximo para que o sonho de vocês se realizem, à medida do propósito que Ele tem para a sua vida. Primeiro é o propósito do Senhor, que permanece em nossas vidas, e depois vem o nosso. E Deus, Ele nos ama tanto, que Ele faz o máximo para que o teu propósito se alinhe ao propósito dEle. Ele vai colocando situações na sua vida, que o seu propósito se alinhe com o propósito dEle, para mostrar que eu não estou falando bobeira. Jeremias 11:29, por favor, ou 29:11, não lembro. Acredito que é 29:11. Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Ou seja, olha que interessante, eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal. Ou seja, Deus tem um propósito para nós, Deus tem planos para a nossa vida, mas logo em seguida Ele fala, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Ou seja, então quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós entendemos qual é o propósito do Senhor, nós começamos a sonhar, e quando nós começamos a sonhar, Deus olha o nosso sonho, e Deus olhando o nosso sonho, Ele vai mover, vai mexer com o propósito dEle, e que o nosso propósito, os dois se encaixam, amém? Muitas vezes nós escutamos falar, Deus não une pessoas, Deus une propósito, amém? Mas, também, através de um propósito, Deus une pessoas. Através de um propósito na terra, Deus une pessoas. Olha para a sua vida. Quantas vezes você não precisou de algo que acontecesse, de um milagre, e a ajuda veio de onde você menos esperou? Quantas vezes você estava precisando de alguma, sei lá, de pagar uma conta, ou de um trabalho, de um emprego, você estava precisando de uma palavra, e daí, do nada, vem um trabalho, a pessoa liga para você, gostei daquela roupa que você postou, cara, quanto que é? Vou comprar, vixe, cara, o dinheiro que eu estava precisando para pagar aquela conta. Vixe, eu vi aquele bolo lá, nossa, estou com vontade de comer um bolo de cenoura com chocolate, quanto que é o teu bolo? É isso, nossa, era o dinheiro que eu estava precisando para pagar outra conta. Você entregou um currículo lá na minha empresa 2, 3 anos atrás, e eu guardei esse currículo até hoje, agradeço ao RH também, tá, gente? E eu guardei esse currículo até hoje, enquanto você mais precisou,
você recebeu. Amém? Ou seja, então que possamos trazer à memória na nossa vida aquilo que nos traz esperança. E é como igual a gente falou no começo, tudo aquilo que você viveu, de tudo, dor, sofrimento, amargura, mágoa, nada disso te matou, sempre te fortaleceu, e é por isso que você está aqui na presença do Senhor. Amém? Decida viver o melhor de Deus, decida viver o que Deus tem para nossas vidas, o propósito eterno que Ele tem para nossas vidas, e Ele, com certeza, vai te mostrar o caminho para viver aquilo que Ele tem na sua vida. Amém? Vocês de casa, eu queria agradecer pela presença de vocês, que Deus continue te abençoando, que vocês possam estar aqui com a gente nos próximos cultos, nos próximos arenas. Amanhã no domingo nós temos culto às 7h30 e às 5h30 da tarde também. Vocês possam estar com a gente, traga seu familiar, traga sua máscara também, nós temos álcool em gel aqui, e que vocês possam se sentir amados na presença do Senhor. Que Deus abençoe.